Quando a gente terminou de gravar o vídeo que vocês assistiram a semana passada, e isso pra gente aqui fazem quase 20 dias, tanto eu quanto a Bianca, a gente estava muito feliz e muito animado com o resultado. Tá? E a gente à noite acabou entrando na internet em busca de algumas peças. Por exemplo, ali eu consegui fazer um remendo razoável no assoalho, um remendo que me atende, tá? Que atende a Bianca, mas a gente tem algumas questões aqui. A Bianca pode aproximar e ela vai mostrar a gente. Primeiro, Bianca, dá a volta. A Bianca vai dar uma geral no assoalho. A gente, há quase 20 dias atrás, finalizamos o vídeo aplicando Ferrox, mas praticamente 10 a 12 dias de chuva sem parar, só a umidade já deixou a chapa desse jeito. O que não tem problema nenhum, se a gente passar uma lixa aqui, vai quase que um fosfato, aqui é uma ferrugem superficial, e ali também é o excesso aí do Ferrox. Então essa parte não é um ponto para a gente se preocupar. Infelizmente a gente precisou desse intervalo porque a chuva não permitiu que a gente evoluísse. Quando a gente finalizou da semana passada à noite, tanto eu quanto ela, a gente estava muito empolgado. E a gente entrou na internet e resolveu ver se a gente encontrava, por exemplo, esse paralama aqui. Porque isso daqui, ó, tá além de... eu não vou dizer da capacidade, a capacidade sim, também. Mas independente de você ter capacidade ou não para refazer essas peças, é economicamente inviável na questão de tempo. Quanto tempo você vai perder para fazer essa peça aqui? Um mês talvez? Sei lá, 15 dias trabalhando 8 horas por dia? Então eu acho que não é, vamos dizer assim, racional. Porque a Kombi ela vai andar, mesmo sem toda essa peça. A boa notícia é que a gente entrou no Mercado Livre e a gente encontrou um monte de coisa. Bom, em primeiro lugar, a gente encontrou essas peças aqui, 2 paralamas dianteiros. A descrição é que é da Kombi 1500, ou seja, da famosa Corujinha. E eu acabei comprando essa peça aqui porque foi muito barata. Se eu não me engano, o nome disso daqui é um frontão, curvão. É o curvão dianteiro, ele vai ali embaixo. Não sei se a gente vai precisar trocar, e também, mesmo que a gente precise, eu não sei se eu vou ter capacidade para trocar essa peça. De qualquer forma, ela está aqui se eu precisar fazer algum reparo, alguma coisa. E por que você comprou, Tonela, já que você não consegue trocar? Porque foi barato, tá? Porque foi barato e eu aproveitei o frete. Então, antes de mais nada, tanto eu quanto a Bianca, a gente precisa agradecer o pessoal do Patreon, porque graças ao Patreon a gente pode, como que eu posso dizer, a gente pode fazer um investimento desse, um investimento que vai certamente se reverter em vídeos aí, que vão não só ajudar a gente a melhorar a aparência da Kombi, mas como também vão ajudar na gente divulgar uma das possíveis formas de você fazer um serviço desses. Então, muito obrigado ao pessoal do Patreon, que são diretamente responsáveis por essa, vamos dizer assim, por esse investimento aqui que a gente fez. Muito obrigado. E a nossa experiência na compra dessas peças nos leva ao segundo golpe do Zé Frizinho que tentaram aplicar na gente. É o que a gente vai contar agora. Bom, tanto eu quanto a Bianca, a gente estava muito empolgado com o resultado que a gente conseguiu no assoalho. A gente entrou na internet, tá, no Mercado Livre, não tem por que não falar o lugar onde a gente foi procurar, porque desde que eu comprei a Kombinha eu venho pesquisando peças de lataria, principalmente para Kombinha. E eu passei por algumas épocas onde você achava somente um lado desses paralamas, como eu passei por época que você encontrava os dois lados, e o preço normalmente era muito caro. Na noite que a gente entrou, coincidentemente, desde praticamente 2 anos que a gente tem a Kombinha, foi a maior oferta que eu já tinha encontrado desses paralamas. Daí o que me chamou a atenção, eu vou abrir um parênteses aqui, eu não gosto de falar em valores, eu
não gosto de falar em valores, porque se a pessoa assiste o vídeo depois de um ano que a gente tenha feito, pode ter uma informação equivocada ou pode ter um ponto de partida errado, tá? Mas eu vou abrir uma exceção aqui porque os valores vão valer pela proporção e pelo nível do golpe que quase que a gente foi vítima. A gente encontrou esses paralamas na faixa de R$300 cada um, o que é uma fortuna, porque ao mesmo tempo que esses custam 300, o da Kombi Clipper, que é uma peça tão complexa quanto essa daqui, ela custa menos de R$200. Então é aquele negócio, é uma peça mais difícil, é uma peça com uma menor procura, uma menor produção, isso naturalmente encarece. Mas isso encarece até certo ponto. A partir daí, o outro ponto que encarece é porque é para um carro antigo, para um carro que está na moda, para um cara que muitas vezes não usa o raciocínio e entende que isso daqui é a mesma, e na verdade, é a mesma coisa que uma bolsa de valores. No final você só vai perder, tá? Você não vai conseguir afundar dinheiro aqui e sair bonito na foto mais para frente, daqui 2 ou 3 anos. Isso é só na TV a cabo que acontece. Então, cada pequeno investimento que a gente faz aqui, ou a gente estuda muito antes de fazer a compra, ou então a gente assume que é um valor que a gente está investindo, que amanhã, se a gente precisar vender a combinha, jamais a gente vai recuperar o valor. Aquela velha fórmula do cara que compra uma porcaria dessa, toda debulhada, começa a fazer a contabilidade dele. Aqui custou X, 2X, 3, mais meus 30% depois que ela estiver pronta. E aí você vê umas Kombi por R$70 mil. Tá? Me desculpa, por R$70 mil eu ia estar muito bonitão andando numa Mercedes. Tá? E aí eu posso escolher um intervalo de várias décadas aí que eu vou poder ter carro. Eu gosto da Kombi, mas eu gosto de uma Kombi do mundo real. Uma Kombi onde justifique o investimento, onde eu não fique afundando dinheiro como se eu fosse um viciado em bingo ou alguma coisa assim, um dinheiro que eu não vou mais ver, tá? Não que eu pense em vender a Kombi, mas a Kombi é uma experiência que eu estou tendo com a Bianca e ela tem que dar o justo valor para o negócio. Eu não posso afundar e só porque você é minha filha eu vou gastar mais do que deveria. Você sabe que não é assim. Aqui, a partir daqui, ela vai ter uma experiência para a vida dela, que ela vai saber ponderar aonde ela vai fazer, onde ela vai colocar um dinheiro, onde ela vai comprar alguma coisa para ela, onde ela vai fazer um investimento ou não, tá? Muito bem. Paralamas individuais a R$300 cada um. Eu vou finalizar a história do Zé Frizinho porque foi traumático. De repente eu vejo um anúncio, um par de paralamas olhando para mim, tá? Por R$496. Eu só fiz a pergunta rapidamente quanto custaria o frete, tá? E aí o frete custaria na faixa de R$30 ou alguma coisa assim, mas não era nada relevante ali pro nível que eu estava da compra. E a pessoa que assinava como uma mulher ainda respondia assim: e dá o lance agora, meio que insistindo para você dar o lance. Quando você recebe a resposta por esse site maldito, você tem ali uma resposta que não aparece o anúncio, só aparece um pequeno texto e um botão comprar, tá? E eu vi, a mulher colocou lá que custava 37 ou alguma coisa assim o frete, e eu já fui lá clicar no comprar. Aí a Bianca me segurou e falou: vai no site olhar. E foi o que eu fiz, tá? Incrivelmente a mulher, ou eu tive muito azar, ou foi obra do Satanás, mas uma peça que estava 496, de repente, numa inflação, aumentou para 750. Então se eu tivesse dado um clique ali de uma forma desavisada, eu teria pago quase que 60% a mais do que eu pretendia, ou do que estava implícito no momento que ela me respondeu, tá? Respondi outra vez, fiz outra pergunta para ela e falei: olha, eu quero comprar, mas eu quero pagar os 498, eu não coloquei 496. E aí ela falou: não, então espera. Aí ela fez outro anúncio e falou: olha, então você clica nesse link aqui que está 498. Ela não ressuscitou nem o de 496. Ela ainda contabilizou os R$2 que eu errei na minha imaginação, que eu sabia que era quase R$500. E ela criou
outro anúncio. E ainda veio com uma desculpa ridícula, falando que clica nesse aqui que você não paga os impostos. Primeiro que não sou eu que vou pagar os impostos, já estão embutidos ali. Segundo que eu não sou defensor de se você deve ou não pagar imposto, isso daí é um problema individual de cada um. Mas simplesmente não é uma coisa que não seria uma desculpa. Não me convenceu. Infelizmente eu não comprei. E esculachei a mulher, claro que ela pagou a minha pergunta, falei que aquilo era um golpe, aquela coisa toda, a pergunta desapareceu. E triste, mas não podia perder a oportunidade. Acabei encontrando um outro vendedor, que ele me pareceu no primeiro momento desfavorável, afinal ele cobrava acho que R$300 cada paralama ou alguma coisa assim, contra os 496 eu ia economizar teoricamente R$100. Na verdade era uma cilada, tá? Então eu acabei comprando. O nome aqui foi muito bem atendido, Paulo, não tenho problema de falar, é Domínio Autopeças, o lugar onde eu comprei. Fui muito bem atendido, certamente eu vou, sempre que eu precisar de alguma lata, eu vou procurar lá de novo. Aí em São Paulo, entregaram rapidinho pela transportadora, entregou na casa da minha mãe e sem custo ainda por cima. Então eu acabei comprando aí como é que chama isso aqui? Curvão. Curvão. Acabei comprando o bendito curvão, que eu não sei se eu vou ter as habilidades para trocar. Um outro ponto bastante interessante, quando você está no maravilhoso mundo dos carros antigos, ou melhor, dos carros velhos, tá? Você sempre se depara com o anúncio, olha, é novo, mas é de estoque antigo. Tem um paralama de estoque antigo que ele tá desde o dia que eu comprei a combinha, que eu entrei lá e vi o bendito do paralama lá. Não lembro quem era o fabricante, é só um lado. Ele tá completamente enferrujado, mas enfim, é de estoque antigo e você vai pagar por isso, tá? E o que é interessante é que a pessoa fala, olha, isso aqui tá fora. Você sempre é ameaçado quando você quer comprar uma coisa para carro antigo. Olha, isso aqui tá fora de linha faz tempo, esse daqui é o último. Isso daqui foi encontrado no meio de uma avalanche e ele estava enterrado lá na neve, aquela conversa toda. É tudo mentira. Eu vou mostrar aqui, a Bianca vai aproximar. Olha aqui, a gente tá gravando isso daqui no final de janeiro de 2016. Essa peça foi fabricada pela IGP, tá? Em setembro de 2015. Ou seja, os caras estão fabricando ainda. Então você não tem que entrar naquele golpe. Não fabrica mais, que não sei o que. É nova de estoque antigo. Não precisa de nada disso. Então essa infelizmente é a história. Falei os valores para vocês terem uma referência da ganância, a que ponto chega. Entendo que a gente está passando uma fase turbulenta, uma fase de crise, aquela coisa toda, mas você querer jogar o seu prejuízo, a sua dificuldade financeira, seja como pessoa física ou jurídica, em cima de mim, não vai ter como, tá? Mas em cima de um boca aberta aí que está reformando, ele acha que ele vai ganhar dinheiro com a Kombi, é no mínimo, do ponto de vista ético, bastante questionável. Então essa pequena peça de lata estampada aqui, ela vai mudar radicalmente o nosso projeto. E ela vai mudar em vários aspectos. O primeiro aspecto, e é o que me deixa mais feliz, eu vou ter a oportunidade pela primeira vez no nosso canal de mostrar a troca de um subconjunto de uma lataria. Então a gente vai ter a oportunidade de mostrar todas as dificuldades, todos os pontos que você precisa observar quando você vai tirar uma peça antiga para você colocar a nova. Se é uma peça estrutural, se é uma peça simplesmente um painel externo, que é praticamente o caso aqui. Então no momento que a gente estiver fazendo essa intervenção, a gente vai tentar detalhar o máximo possível para vocês. No vídeo da semana passada, vocês se lembram que até então o nosso projeto era preparar o assoalho, tá? Aplicar um fundo fosfatizante, alguma coisa de proteção, tirar o chicote elétrico, aplicar uma tinta ali para poder fazer a montagem do chicote. É natural, é evidente que com a chegada dessas peças de lataria, a questão interna ali vai ser adiada algumas semanas, mas ela vai ser feita. Aquilo não foi abandonado de forma nenhuma. E por que a gente precisa dar prioridade para isso?
porque ali já foi feita a solda, ali já está em ordem, mas eu vou ter que fazer a solda aqui, tá? Vou ter que cortar essa peça fora, colocar nova, tanto de um lado quanto do outro. Se precisar fazer alguma coisa ali no curvão, mesma coisa. A gente já vai ter a oportunidade de deixar a cabine da combinha, pelo menos na questão estrutural, quase que em ordem. Aí sim, a parte interna da cabine, pelo menos hoje a gente tem intenção de já deixar pintada, tá? Externa não, a gente não faz questão nenhuma, mas a interna sim. Ou seja, é um projeto aí que a gente vai ter muito trabalho mesmo. E a gente tá sem pressa, a gente vai fazer de acordo com a nossa disponibilidade, tanto de tempo quanto de recursos, e eu espero que vocês gostem de acompanhar, porque a gente vai ter muita coisa aqui para mostrar. Ainda que seja uma tentação a gente já imaginar a combinha parada, a gente imaginar a troca dos dois paralamas, o curvão e assim por diante, ela vai ser feita no mundo real, no nosso ritmo. Ou seja, eu vou pegar o lado mais fácil, que aparentemente para mim é o mais fácil, que é o lado esquerdo, esse daqui que a gente está olhando, e eu vou trocar esse daqui primeiro. Então eu vou fazer a troca, vou arrancar esse daqui, espero que nesse vídeo ainda, tá? E depois a gente vai ver como que a gente vai fazer a solda do paralama novo. Depois disso a gente vai fazer do outro lado, e o outro lado ainda tem um agravante. O agravante para mim é que eu gostaria muito mesmo de poder trocar esse pé de coluna. Mas esse pé de coluna é um serviço que eu considero talvez o mais difícil de todos de ser feito na combinha. Então, eu primeiro vou fazer do lado esquerdo para ver exatamente os pontos de solda, para eu aprender como vai ficar preso, para poder então vir para esse lado aqui e eventualmente trocar o paralama do lado direito, mas deixar aqui, vamos dizer assim, a solda a fazer, porque de repente eu posso resolver trocar o pé de coluna se eu sentir firmeza nas minhas habilidades. Bom, regra principal, e eu acho que ela se aplica não somente aqui pra gente, como você deve ter isso como a mais alta prioridade. A combinha está funcionando, ainda que ela esteja cheia de oxidação ali e tudo, ela está funcionando. Então se eu quiser sair com ela e dar uma volta, ela pode. Mas eu não tenho a pretensão de dar uma volta com ela, tá? A gente pode ir com o Fusquinha, por exemplo. Mas é interessante eu manter ela funcional, por quê? Porque imaginem que eu encontre um contratempo aqui, precise manobrar para de repente colocar um carro aqui para fazer um outro serviço. Ou eu resolvo encostar ela por algum tempo, por a falta de alguma peça, ou enfim, ou mais chuva. Eu preciso que ela esteja pelo menos manobrando. Então, primeira coisa que eu vou manter ela viva, ela funcional, tá? Não só para eu ter que empurrar para lá e para cá, não, eu quero entrar da partida e manobrar. Então, até quando for possível, ela vai estar com o banco aqui. No momento, claro, que a gente for fazer a pintura, a preparação, a gente tira, lixa, faz o que precisar. Mas até esse momento, eu vou manter ela funcional. Claro, que a gente for tirar o chicote na semana que a gente for fazer a troca do chicote, ela vai ficar anestesiada, ela não vai funcionar. Então, ainda que eu tenha muito espaço aqui, espaço de sobra, eu poderia jogá-la num canto qualquer e fazer. A Kátia é muito territorial, então o espaço dela é 90% de tudo, e no meu e da Bianca é só 10%. Então o espaço onde a gente pode trabalhar nos carros é pouco, eu não posso ficar espalhando os serviços por aí, nem ferramentas, nem peças, e isso não é uma exclusividade da minha casa. Certamente na sua casa, no seu espaço é a mesma coisa, as mulheres dominam o espaço, então você tem que manter a paz no lar. Fazendo o que? Se você precisar, ainda que você tenha um espaço menor do que o nosso, se você precisar de repente manobrar Kombi ou fazer alguma movimentação, ela tem que estar fácil de você manobrar. Porque a pior coisa, o que traumatiza não só a pessoa que está tentando fazer, é muito gostoso fazer esse serviço, mas às vezes o que traumatiza e a pessoa desiste, larga o projeto para lá, é quando a pessoa cai de cabeça, igual eu expliquei na ocasião que a gente fez a reforma do Gaban.
O cara desmonta tudo, joga tudo que ele acha que um dia ele vai comprar fora, depois tem coisa que ele não encontra, depois tem coisa que ele não tem dinheiro para comprar, que explodiu o orçamento, tá? Então, e aí o carro, a gente sempre discutiu a questão financeira ou a questão da inviabilidade de você concluir o negócio. A gente nunca discutiu a questão de você estar com uma desgraça dessa sem funcionar, parada num lugar, ocupando espaço da tua mãe, da tua mulher, da tua sogra e da tua família de uma forma geral. Aí, sem dúvida, o que é para ser uma higiene mental passa a ser uma crise familiar. Chega de conversa, vamos partir para a ação, Bianca. Primeira coisa, eu vou soltar o para-choque dianteiro, porque afinal a gente vai precisar ter acesso a vários pontos aí que estão escondidos atrás dele. Antes da gente começar, e é muito comum, às vezes a pessoa tem uma peça assim, ela já começa a arrancar a antiga e de repente ela percebe que ela arrancou um pedaço que ela não deveria ter arrancado, um pedaço a mais que não faz parte da estrutura que vai ser substituída. Aí é tarde, aí você não adianta chorar. Então, antes de começar qualquer serviço aqui, antes de começar a corte, perca um pouco de tempo e observe, principalmente nas partes onde ela vai encaixar na tua carroceria, tá? Então a gente percebe alguns vincos aqui, algumas dobras que a gente deduz que serão soldadas ali. Então, o que você precisa fazer? Você precisa cortar na antiga mais ou menos aqui, o resto você tira na lixadeira ou alguma coisa assim, para não, é preferível você tirar menos do que tirar mais e depois ter que fazer um remendo. Outra dica, antes de sair cortando, você tem que observar se não tem um chicote elétrico, se não tem uma tubulação de freio, de combustível. Claro que não é o caso aqui nesse paralama, mas dependendo da peça que você estiver trocando no subconjunto, você tem que prestar muita atenção e tem que desmontar, tá? São 3 formas básicas que eu vou usar para remover o paralama antigo. Aqui eu estou tirando a borracha de vedação, porque ela não vai poder ficar aqui. Então a gente coloca a peça aqui do lado. Pode aproximar, Bianca. E a gente estuda como que vai ser feita a troca. Então a gente consegue observar que até essa parte onde a borracha estava encaixada, ela existe no paralama novo. Então aqui a gente imagina que na fábrica o assoalho da cabine, que é dividido em 2 partes, a parte aqui onde você coloca o pé e aqui onde você fica sentado, vamos dizer assim, a parte superior do assoalho. Ela era uma chapa lisa, terminava aqui e o ponto de apoio dela é somente o paralama. Então aqui está relativamente fácil, porque está bastante podre, então a gente não vê muita dificuldade onde a gente vai fazer o corte, tá? Mesmo porque aqui já existem pistas, ó, da onde a estrutura está se soltando. Então, como aqui já, ó, eu vou tirar, não é normal, tá? Porque aqui tá podre demais. Aí você tá chocado porque eu tô fazendo isso. Tem carro com placa preta que se você der uma forçada acontece a mesma coisa, tá? É que só tem massa e cera e tinta por cima. Mas muitas vezes não vai resistir a isso daqui. Então a gente tá longe de estar preocupado com a pintura. A gente quer se preocupar com a estrutural da combinha. Então você imagina que se alguém tivesse usado isso daqui para subir na Kombi e colocar do pé, isso aqui já teria caído. Bom, eu não vou ficar forçando para lá e para cá porque não faz sentido. Eu vou acabar estressando a parte aqui do assoalho. Tá, o importante, não tem nada passando aqui por baixo, não tem cano de combustível principalmente, não tem chicote elétrico, não tem tubulação de freio, não tem nada de plástico que possa ser atingido. Aí você acaba tendo um prejuízo maior. Então a gente vai começar a tirar por aqui
e eu vou tirando em etapas até a gente chegar aqui na parte de trás. Para tirar a peça antiga, a gente tem 3 formas, basicamente, as 3 que provavelmente eu vou usar. Ainda que nem todas eu use desse lado, mas provavelmente do outro eu vou precisar usar as 3. Na verdade 4, né? Porque com a mão eu quase consegui arrancar. Mas essa da mão não conta, porque aí você tem que estar com tudo muito zoado do jeito que está aqui. E de qualquer forma, você vai precisar de uma ou mais ferramentas. Para isso a Bianca vai mostrar a nossa nova bancada de trabalho, importadíssima, tá? Muito cara, essa daqui é uma bancadinha gourmet, tá? Então a gente tem aqui talhadeiras, tá? Disco de corte. A terceira opção seria o maçarico com uma chama oxidante, que ela fica numa temperatura mais alta do que o ideal, e você cortaria a chapa no lugar de soldar se você tivesse regulado corretamente o maçarico. Primeira alternativa, a talhadeira. Ponto positivo, você tem um controle absoluto do lugar onde você quer cortar, você consegue fazer curva com o máximo de precisão. Ponto negativo, é demorado, tá? Você corre o risco de martelar o dedo igual o Zé Corubu no pica-pau. E terceiro, mostra aqui, Bianca, alguns pontos, provavelmente seria o caso aqui, às vezes a chapa que você quer tirar, ela tá mais forte ou mais grossa do que a que vai ficar. Então, na verdade, quando você está batendo, ainda que ele vai cortando, ele acaba estressando a chapa que vai ficar e pode te arrumar mais um defeito aí na tua estrutura, um defeito que você não vai querer somar na desgraça que já existe. Ainda assim, a talhadeira eu acho que a gente vai usar em 60% ou 70% da remoção pelo menos desse paralama aqui. Segunda alternativa, esmerilhadeira ou lixadeira com um disco de corte, tá? Vantagem, você não faz força nenhuma, é muito rápido. Desvantagem, por ser rápido você pode cortar mais do que você deveria, tá? Porque você acaba não tendo tempo ali de perceber a besteira que você vai fazer. Mas a principal desvantagem é que tem áreas que você não tem acesso para cortar. Então aqui eu vou mostrar só como um exemplo. Se a gente observar a peça de baixo, eu preciso separar ela aqui. Claro que eu não ia tentar colocar aqui no meio e passar. Eu ia cortar aqui embaixo, tá? Ou seja, o disquinho ele vai entrar aqui. Talvez eu tenha espaço aqui. Claro que ele não vai conseguir cortar os últimos 5 ou 7 centímetros aqui, senão eu corto a Kombi no meio, tá? Vira uma cabritinha. E aqui a mesma coisa, eu vou ter dificuldade se eu quiser fazer uma curva. Então, se você dispõe de uma lixadeira ou esmerilhadeira com disco de corte, bastante cuidado, você consegue ganhar bastante tempo, mas em contrapartida você tem é mais rápido o serviço, mas é mais rápido para você destruir tudo também. Terceira alternativa, a gente não vai mostrar porque eu pretendo não usar, seria o maçarico com a chama oxidante. Você vai encostando aqui, ele vai cortando no lugar de soldar e você consegue remover a peça relativamente rápido. Ponto negativo, você esquenta muito a periferia aí do teu trabalho. Então muitas vezes, por exemplo, ainda que você vá ter que soldar aqui de qualquer forma, mas para você cortar aqui, às vezes você prejudicaria mais o acabamento, a pintura, seja interna ou externamente. Então, para a gente poder começar o serviço, você tem sempre que estudar com muita atenção aonde você vai cortar. Essa é uma coisa que eu não vou cansar de repetir, porque é uma coisa que eu vou fazer dezenas de vezes. Tá, eu estou passando a mão aqui por trás. Se você tem dúvida, você enfia a cabeça ali e dá uma olhada. Eu estou passando a mão aqui por trás para perceber o que eu vou precisar cortar ou não, tá? E o que eu vou poder cortar ou não. Regra número 1, corte menos do que de fato você vai querer cortar, para você ter uma folga ali para fazer um acerto
ou alguma coisa assim, porque se você chegar muito próximo você pode destruir uma peça que você não encontra, como um assoalho, tá? Então você tem que preservar o assoalho aqui a qualquer custo. Então a gente vai cortar deixando, por exemplo, 5 milímetros aqui, e depois a gente tira o resto com cuidado com a esmerilhadeira, mas com o disquinho que é a lixa. Eu vou começar removendo a parte da frente aqui, a Bianca vai mostrar. Eu afiei antes da gente começar a fazer a filmagem, você afia no esmeril ou com a lixadeira. Isso daqui é bem simples, tá? E você vai ter que fazer várias vezes. Então eu vou soltar esse pedaço aqui antes, para a gente ter acesso à parte traseira ali. Isso é muito comum. Às vezes você vai ter que cortar em 2 ou 3 vezes para ter acesso a tudo. Eu tirei essa parte externa aqui, que já estava praticamente solta. E aqui a gente tem, a Bianca vai aproximar o quanto ela puder, a gente tem aquela abinha soldada aqui na parte inferior da coluna, tá? Aqui é um ponto que, se você colocar a talhadeira e tentar tirar isso daqui na talhadeira, é mais provável que você faça um buraco no pé de coluna. Então é melhor você deixar essa rebarba e depois tira na lixadeira, com muito cuidado. A mesma coisa aqui, ou então naquela retífica que a gente tem. Aqui eu posso cortar tanto com a talhadeira, ou a gente pode tentar usar o disco de corte aqui, ó, e aqui. Vamos tentar. Aqui eu já passei o disco de corte, vou tentar aproximar um pouco. A Bianca vai ficar mostrando de longe, mas o fato é que não tem muito, não dá muito para mostrar. Depois eu vou subir com o disco até encontrar aqui em cima. Acabou ficando uma pequena aba aqui, que depois a gente tenta tirar com ou a lixadeira ou tenta passar o disco de corte, uma vez que agora a gente tem um espaço melhor aqui. Ó, só esse restinho aí dá para cortar com a talhadeira, tá? Aqui, essa parte mais brilhante aqui é a dobrinha do paralama, provavelmente original, tá? Que a gente tá vendo que aqui foi uma solda estilo, uma solda ponto, uma solda elétrica. Então esse pedacinho que tá aqui não precisa se preocupar em tirar, tá? Porque se você vai tirar, você vai enfraquecer o metal por baixo. Isso daí acaba atuando como um reforço. Olha, aqui ela começou a dar uma freada porque ela subiu muito, então ela começou a entrar em atrito com essa chapa. Ainda bem que eu parei e aí depois eu comecei o corte um pouco mais baixo, que é mais ou menos na altura que deve ser. O disquinho acabou, agora a gente vai trocar. Ó, exatamente isso que você não pode tentar fazer, uma curva, porque aí eu acabei marcando aqui o assoalho, tá? Claro que eu parei na hora que eu percebi, mas depois do meu discurso eu jamais poderia ter feito isso, principalmente na frente da Bianca. Então a gente finaliza aqui, ó, na talhadeira, que é bem fácil. Ó, ele já tá quase solto. Eu não vou forçar, por quê? Porque aqui é o grande enigma da combinha, tá? Ela tem um ponto, uma bolha aqui, que a gente não sabe, tem lata, claro, mas a gente não sabe o que tem por baixo. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer um corte e depois a gente estuda essa combinha melhor.
Mas eu tenho que ver exatamente aqui até onde vai o assoalho. Desculpa. O paralama. Eu vou cortar ele mais ou menos aqui ou um pouco para cá. Aquela regra vale mais do que nunca. É melhor você cortar em 2 ou 3 vezes do que cortar demais uma vez e aí tua brincadeira acaba. Olha, aqui eu já levantei para ver se está tudo em ordem aqui e realmente ficou o espaço que eu esperava. O que eu quero fazer agora? Agora eu quero tirar esse pedaço para que eu tenha um acesso melhor aí, uma visão melhor até onde eu vou avançar no desbaste aí. E também jamais pode ficar fazendo isso aqui porque você acaba forçando o batente aqui. Então eu vou dar mais uma esmerilhada aqui e cortar. Esse pedacinho aqui é um daqueles que o disco de corte não alcança. Então a gente tem que fazer na talhadeira. Que é muito tranquilo também. Pode mostrar, Bianca. Só faltou um pouquinho aqui, ó. Pronto. Ah, tem uma estrutura aqui que é o reforço, ó, e a gente não teve acesso. Então isso daqui a Bianca vai afastar e eu vou cortar de qualquer jeito na talhadeira mesmo. A Bianca está dando uma panorâmica da combinha sem o paralama, tá? E é muito bacana a gente poder ver o paralama arrancado, porque a gente pode comparar com a peça que a gente vai colocar. Então aqui, por exemplo, tem muita chapa que eu não vou precisar me preocupar em ficar remendando, tá? E eu vou confessar que depois de remover o paralama, o estrago me parece muito menor do que aquilo que eu imaginava, porque boa parte da estrutura que estava podre aqui, ela faz parte do paralama. O que eu vou fazer agora? Eu vou passar a lixadeira aqui, porque eu quero achar o vinco exatamente da solda do paralama, para que a gente possa destacar realmente. E aqui também, ó, aqui a gente tem a dobrinha, aqui eu vou ter que cortar de alguma forma. E aqui é uma região bastante crítica, porque aqui a gente já tem uma massa aqui, ó, que estava escondendo um podre, tá? E por que acontece isso? Porque ia ficar escondido, a verdade é essa. Ia ficar escondido atrás da borracha, o cara passou uma cola por cima e falou, pronto, tá pronta a combinha. Mesmo porque a combinha não ia para nenhuma exposição, né? A combinha ia simplesmente voltar para a feira, para o trabalho dela diário. Bom, o vinco tá aqui, tá aí. E aqui eu repito, tá menos grave do que eu imaginava. Uma parte que a gente pode considerar grave é que aqui deve ter estourado um podre, alguma coisa, ou então o cara fez algum remendo aqui e aqui ele soldou aqui por fora. Então aqui eu vou comer mais um pouquinho na lixa, Bianca.
Aqui eu acabei cortando, porque estava muito fino, aqui já tinha sido feito algum remendo, tinha massa. Então aqui não vai me custar nada eu pegar um quadradinho e colocar por dentro, tá? Por isso que eu acabei radicalizando aqui. Aqui a gente tem um remendo anterior, tá? Um remendo do passado. Aqui eu vou lixar, mas vou preservar o remendo o quanto eu puder, tá? Essa chapa só tá soldada aqui por cima. Então eu vou continuar comendo aqui com a talhadeira até a gente ter acesso aí, saber o que vai ficar e o que vai sair. Depois de ter removido o paralama, eu tinha imaginado em manter o reparo aqui intacto, mas eu percebi que eu não vou conseguir porque a gente tem duas chapas aqui. A chapa do paralama, dobrando por dentro em primeiro lugar, e depois o remendo que o cara deve ter soldado por cima. Então pelo menos aqui onde vai ficar soldado o paralama, eu tenho que tirar esse pedaço aqui do remendo. Vai ficar um buraco aqui, claro, mas aí a gente vai fechar ele com uma chapa só, tá? Vai deixar liso. Mesma coisa aqui, para que a gente possa montar o paralama na posição. Dá para plantar alguma coisa aqui, Bianca. Como dá para perceber, isso aqui não é para um fraco fazer, tá? O que é importante agora, ai, tonela, esse monte de coisa. Isso daqui é parte que qualquer carro nessa idade tem internamente. Você vê a parte de fora, você passa a cera na parte de fora, o pneu pretinho você passa aqui. Mas internamente o carro tem 50 anos aí. Então não tem como você fugir dessa realidade. Eu não estou hoje, no vídeo de hoje, preocupado com essa região. Meu objetivo no vídeo de hoje, limpar todo o perímetro onde vai encaixado o paralama, para a gente ver se a gente consegue um alinhamento relativo. Aqui eu estou tentando arrancar a dobra do paralama original, e aqui a gente nota os pontos de solda originais, tá? Que foi feito aqui com a ponteadeira. Eu estou fazendo isso porque eu percebo que essa parte do assoalho em particular ela está bastante sólida. Então dá pra gente fazer isso. A Bianca se assustou porque ela falou que entortou aqui. Ela ainda não sabe de nada, mas isso aqui ainda vai sofrer muito com o calor e a gente vai rebater para a peça voltar no lugar. Cuidado que você tem que ter com a talhadeira. Se você colocar assim, você corta a parte que vai ficar. Então você tem que colocar mais inclinado assim. O que tem que apoiar aqui é as costas da talhadeira assim, ó. E mesmo que fique algum pedacinho igual esse daqui, ó, depois é mais fácil tirar com a lixadeira. Olha, eu confesso que essa foi uma das tardes mais agradáveis, por incrível que pareça, ainda que o serviço seja bruto, foi uma tarde muito gostosa que eu passei aqui com a Bianca, porque o serviço é muito gratificante de ser feito. Aí de repente você olha para essa região aqui, a Bianca vai dar uma panorâmica agora para mostrar. Aí você olha para essa região que aparentemente seria um lugar para desanimar,
mas a grande realidade é que boa parte dos carros com 50 anos estão desse jeito. Aqui, se ela conseguir mostrar, a gente conseguiu arrancar a dobra do paralama. Existem pequenos pontos que ainda são visíveis, que são os pontos da solda original. Tá? Uma outra alternativa, eu estava explicando para a Bianca, talvez a gente até faça isso do outro lado, seria localizar ponto a ponto e com a furadeira você atravessa cada um dos pontos de solda. O paralama sai por inteiro, porque provavelmente eu vou ter que fazer esses furinhos para soldar de novo. Aqui a gente tem ainda alguns detalhes, como alguns furinhos, mas não é nada, como é que eu poderia dizer, não é nada que assuste a gente. Então, antes que a gente possa finalizar o vídeo, claro, nem tudo é perfeito, e o paralama, por mais qualidade que ele tenha, tá? Porque aparentemente é de boa qualidade. Essa marca eu tenho usado há muito tempo. Eu lembro que antigamente a marca de referência 30 anos atrás era Zito Pereira. Depois ele passou a ser só uma marca, as latas passaram a não ter o encaixe tão bom quanto tinham. Vejam bem, isso é uma experiência pessoal, eu não estou fazendo um julgamento. Tá? A partir daí a IGP passou a se destacar. Hoje tem também Striguaru, tá? Que é bastante famosa, provavelmente por fazer peças principalmente para esses carros velhos com chapa mais grossa. Tá? E esse é um bom diferencial. O detalhe, para você que nunca viu ou nunca trocou uma peça dessa, é que a peça está longe de vir pronta para ser encaixada, tá? Porque existem muitas variações. A própria combinha já está bem modificada, então a peça ela vem semi-acabada, a gente poderia dizer. A gente vai ter que dar o acabamento e o encaixe final nela na combinha que a gente estiver mexendo. Então eu só estou fazendo uma pré-montagem só para a gente mostrar, porque por hoje a gente está quase finalizando. Então aqui ela vai ser soldada aqui no futuro, ó. Aqui a gente vai ter que conseguir o alinhamento. Aqui a gente vai precisar também identificar o alinhamento em relação à porta. Lembrando que a porta eu não mexi porque eu considerava o alinhamento aceitável, tá? Mas caso não estivesse aceitável, a dobradiça estivesse com folga, a gente precisaria ter resolvido isso antes de fazer a troca do paralama, porque senão você acaba com isso daqui fora do alinhamento do conjunto. Então aqui aparentemente está encaixando bem. Aqui ele vai fazer a curva, é só a gente convencer ele um pouquinho mais. Aqui está faltando encaixar, a Bianca vai dar a volta por trás. E aqui na verdade a gente vai precisar subir a peça. Aparentemente, eu não tenho certeza disso, o lugar que está obstruindo é aqui, ó, tá? Mas pode ser excesso de material aqui, talvez uma pancada aqui resolva para voltar. Isso vai depender do resultado que a gente chegar, mas de qualquer forma, essa abinha aqui, eu acho que ela pode emagrecer 1 ou 2 milímetros para ir para o lugar. Aqui a dobra está remontada, então você não consegue fazer nenhum tipo de ajuste. Então eu vou fazer pequenos ajustes aqui, não seria a hora na verdade, mas simplesmente para mostrar para a Bianca. Eu estou apanhando um pouco para conseguir encaixar a peça aqui. Pô, Tonela, a peça é ruim então? Não, eu sou ruim, porque eu não faço isso regularmente e na verdade a peça é maravilhosa. A questão é que ela vem em alguns pontos estratégicos 1 ou 2 milímetros maior do que o normal, porque provavelmente tem uma combinha que isso daqui entraria folgado, tá? Então eles mandam às vezes com alguma tolerância, vamos dizer assim, em algum ponto, e você vai fazer o ajuste. Ah, Tonela, a peça não vem pronta. Para um cara selvagem que consegue fazer a troca de uma peça dessa, e pode ser você, isso daqui não é um problema. Aqui eu acabei rebatendo um pouco mais isso daqui para fora, tá? Para a gente conseguir fazer o encaixe inicial. Claro, eu estou fazendo isso simplesmente para matar a curiosidade, não só da Bianca, mas eu acho que minha também e de todo mundo que está assistindo o vídeo até agora. Então eu vou encaixar aqui, talvez eu precise da ajuda da Bianca para... Ó, fica filmando, Bianca. É mais ou menos nessa posição, tá?
seria mais ou menos aqui. Então no momento que eu for começar a soldar, provavelmente vai ser um ponto aqui, ó, talvez um ponto aqui. Depois com calor a gente leva essa chapinha no lugar, dá alguns pontos aqui, talvez um cordãozinho, finaliza aqui e depois a gente desce com isso daqui. Antes eu vou ter que riscar com calma, porque aqui foi meio feito nas pressas. Eu vou ter que riscar com calma e fazer uma dobra decente dessa chapa aqui, pra gente encaixar ele perfeitamente. Pô, Tonara, faz agora. Não, agora não dá. E por um motivo simples. Mostra desse lado, Bianca. Aqui, ó, na parte ele vai encaixado no assoalho, não tem segredo nenhum. Aqui vai ser alguns furinhos aí preenchidos com solda, para prender de cima para baixo. Aqui a mesma coisa. Aqui a mesma coisa. A gente, no momento que tiver alinhado em relação à porta, basta a gente soldar aí esse daqui sim por dentro, tá? Esse daqui por dentro, porque aí a gente deixa esse risquinho aqui sem massa, para ele não acabar não rachando. Por que eu não vou soldar agora? Primeiro, porque cansamos, né, Bianca? O vídeo acabou. E segundo, porque a gente só vai soldar isso daqui aproveitando que em praticamente 47 anos da Combinha foi a primeira vez que saiu paralama, porque a pessoa que fez esse remendo aqui, ainda que você possa olhar e torcer o nariz, mas ele se matou para fazer isso daqui, porque o paralama estava no lugar, a Combinha provavelmente tinha que ir para a feira no dia seguinte ou na próxima semana, então ela não estava lá na oficina para ser embelezada, ela estava lá recebendo uma meia sola. E então o cara fez o remendo da forma que ele pôde, tá? Então antes de prender o para-choque aqui, que na verdade vai ser a parte praticamente mais simples do reparo, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que definir como a gente vai fazer esse remendo aqui. E sinceramente a gente vai precisar olhar do outro lado, eventualmente olhar uma Combinha que isso daqui não tenha sido tão judiado, para chegar a alguma conclusão, tá? Então por essa semana a gente vai ficar por aqui. Muito obrigado por verem os vídeos. Eu espero que vocês gostem pelo menos do vídeo, pelo menos uma fração do que eu e a Bianca a gente gostou de ter feito ele, porque foi muito bom, tá? Foi uma tarde muito gostosa, o serviço evoluiu muito bem, muito melhor do que o que a gente imaginava. Então se você gostou, deixa um joinha pra gente. Muito obrigado por verem os nossos vídeos. Semana que vem a gente vai fazer o remendo aqui, vai deixar ela prontinha para receber o paralama e ali na frentinha, no pé de coluna. Até a semana que vem, muito obrigado.